Eu nasci numa família muito grande, com muitos primos, muitos tios, mas eu fui filha única até os 7 anos. E eu sempre quis ter a casa muito cheia, cheia de filhos, e meu sonho quando casasse era constituir essa família grande. Quando eu me casei, logo em seguida, eu recebi diagnósticos de que eu não poderia ter filhos, ou não teria filhos sem fazer um tratamento. Com 3 meses de casada, eu engravidei. Foi nosso primeiro milagre. Um milagre chamado Letícia. E quando a Letícia foi crescendo, nós sentimos necessidade de ter mais um filho. Depois de 1 ano orando, Letícia orando, nós recebemos nosso segundo milagre. Quando Davi nasceu, ele foi direto para a UTI. Ele também teve problemas no nascimento. E quando ele estava na UTI, nós oramos ao Senhor e pedimos a Deus que nos desse o nosso filho perfeito, nosso filho inteiro, com plena saúde. E Deus atendeu o nosso clamor e nós conseguimos, com um dia só, tirar o Davi daquele lugar. Depois de 7 anos, nós recebemos uma palavra de Deus. Eliezer sonhou que eu estaria grávida. E depois de 1 mês, eu estava grávida realmente. Foi uma grande surpresa, mas uma imensa alegria, porque eu queria muito essa terceira filha. Desde o início, escolhemos um nome que demonstrasse o que nós queríamos fazer com essa filha. E o nome Bela significa consagrada a Deus. Nós demos o nome Bela para ela, Bela Salum. E minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila, muito saudável. E com já 37 semanas de gravidez, nós tivemos a Covid na nossa casa. Eliezer, no dia 15 mais ou menos de fevereiro, ele contraiu a Covid. Logo no início ele já se isolou dentro de casa. Eu fiz o teste, deu negativo e prosseguimos. Foram momentos muito difíceis para mim. Estava na reta final da gravidez, estava já com uma barriga bem grande, já sentindo dores e estava muito complicado aqueles dias para mim. Já com 9 dias que o Eliezer já estava isolado, eu comecei a sentir dores, comecei a passar mal e já não estava tão bem. Já fazia alguns dias que eu não me alimentava e a bebê tinha enrolado o cordão no pescoço. O médico marcou um parto de emergência para o sábado. Fizemos o parto no sábado de manhã. Sábado pela manhã, dia 27 de fevereiro. Foi um dia já um pouco angustiante pela preocupação que estávamos, mas foi um dia de muita alegria de receber nossa terceira filha, nosso terceiro milagre nos nossos braços. Só que quando a Bela nasceu, ela foi também para a UTI. Ela ingeriu líquido e foi para a UTI. Até então estava tudo bem porque imaginávamos que tudo seria resolvido rápido. E no dia seguinte ao parto, no domingo, eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir muitas dores e aquilo ficou muito intenso em mim. Eu estava com muitas dores no corte, dores no corpo e comecei a sentir falta de ar. Foi aí que um dos médicos que estava no hospital resolveu fazer o teste da Covid em mim. E eu testei positivo. Quando eu testei positivo, fizemos uma tomografia do meu pulmão, já que eu estava sentindo falta de ar. E quando fizeram a tomografia, veio a bomba. Estava já com 75% do meu pulmão comprometido. Eu não sabia o que pensar naquele momento, eu não conseguia nem chorar, porque eu fiquei tão desesperada. O que vai ser agora? Como é que vai ser tudo isso? E aí começamos um tratamento. Deus mandou um médico, um anjo para cuidar de nós naquele momento, um anjo para cuidar da minha saúde. Na quinta-feira, o médico achou melhor me levar para a UTI. Só que foi desesperador. Enquanto eu estava na enfermaria, o Eliezer estava comigo, estava cuidando de mim, eu não conseguia comer sozinha, eu não conseguia ir ao banheiro sozinha, eu não conseguia respirar sozinha. Quando eu fui para a UTI, eu cheguei lá praticamente desacordada já. Eu fiquei muitas horas desacordada. E quando eu acordei, eu pensei,
e agora? Onde que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Quem que vai cuidar de mim? Justo eu, que sempre cuido muito das pessoas. E quando eu olhei para o lado, vi pessoas piores do que eu. Abri os olhos e me vi numa cena de guerra. Médicos correndo, enfermeiros correndo, pessoas morrendo do meu lado. Muitas vezes eu tive que virar o rosto para não ver as pessoas morrendo. Naquela hora, a minha fé ficou tão pequena que eu precisei, e eu disse para Deus: socorro, socorro, Senhor. E naquele momento, a palavra mesmo veio para me confrontar, me dizer que se eu estava fraca, é naquele momento que eu estaria forte. Se eu estava ali sozinha, eu não precisava me preocupar, porque o nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está ali comigo, Ele estava ali comigo. Mas a fé, ela não pode estar só na nossa mente, eu não posso trazer só para minha mente, ela precisa realmente descer para o meu coração e me encher, porque eu vivi situações ali que não dava para ser gostosas, para ser boas, para ser legais. Eram situações que eu vivi um momento com um capacete por várias horas, né, o elmo, e eu me sentia sufocada, me sentia ali dentro, eu ficava sufocada com aquilo. Mas chegou um momento que eu não tinha mais forças, porque estava muito desesperador. E quando eu me voltei para mim mesma, buscando em Deus algo para reagir sobre aquela situação, Deus falou no meu coração que eu precisava, que aquele lugar que eu estava não era por mim, mas era por outras pessoas. E eu entendi que ali seria meu campo missionário. Quando eu abri meus olhos depois dessa conversa interna, desse diálogo interno, dessa conversa com Deus, no meu mais íntimo, no meu momento de mais dor, eu abri meus olhos, olhei para o lado e vi uma enfermeira chorando. E eu chamei essa enfermeira perto de mim, muito querida essa pessoa, e falei: você é uma bênção, você está aqui porque Deus te colocou aqui. E comecei a orar por ela. E eu orei por ela e muitas outras pessoas viram essa cena. As pessoas que estavam do meu lado, também doentes, outras enfermeiras viram, fisioterapeutas viram. E chegou um momento que eu comecei a orar por todos. Eu comecei a falar de Jesus ali dentro daquele lugar e foi tudo tão bom para mim. Aquilo ali foi me trazendo uma cura, aquilo ali foi me trazendo alegria, eu podia exercer, eu podia fazer alguma coisa naquele lugar. Teve um momento em que eu levantei minha mão para orar na cabeça de uma enfermeira, mas eu estava com acesso na mão para o medicamento. Só que eles já tinham tentado colocar acesso em todo o meu braço, já não tinha mais como colocar acesso, o acesso saía, perdia todo o tempo. E eu coloquei a minha mão na cabeça dela para orar, mas doía muito a minha mão, porque a agulha estava já machucando. Eu tinha que, às vezes, segurar a agulha para o medicamento entrar. Então, doía muito a minha mão, mas mesmo doendo a minha mão, eu levantei a mão para abençoar aquela vida. Depois de passar por várias situações como essa, eu saí da UTI. Quando eu saí da UTI, eu pensei: vou embora. Com 2 dias eu vou embora daqui, vou só mesmo me recuperar para ir embora. Mas quando eu cheguei na enfermaria, eu tive um outro desafio. Eu precisava regular os coágulos que estavam se formando no meu corpo, né? Eu precisava controlar uma possível embolia, uma pulmonar, uma possível trombose que eu pudesse ter. E meu desafio era, depois de todos esses dias sem andar, voltar a andar, me movimentar, voltar a ir ao banheiro sozinha, a estar em pé de novo, né? Só que tinha uma outra pessoa na enfermaria comigo e eu pensei: não, ela é só uma senhora, ela não vai querer falar comigo, né? Ela não vai querer me ouvir. E fiquei quietinha. Mas de repente ela começou a falar comigo e me perguntar e me procurar, e eu percebi que ali ainda era meu campo missionário, eu ainda precisava falar de Jesus naquele lugar. E ela já tinha 94 anos e foi tão bom falar de Jesus para ela, foi tão bom
poder conversar com ela e dizer para ela que Jesus a amava, que Jesus tinha um plano na vida dela. E ela até disse: mas eu já sou tão velha, já tenho 94 anos. E eu disse: mas Jesus cuidou da senhora até aqui, Ele não vai lhe abandonar, a senhora vai estar com Ele. E a gente fez uma oração muito linda ali, juntos. Ela, a filha dela que estava ali também, foi muito bom. E tudo isso foi me alimentando e me curando. Na terça-feira, eu fiz uma nova tomografia e foi detectada uma pneumonia. Eu estava, depois de todo este processo, com uma pneumonia. Mas estou aqui para cumprir o meu ID, falei para o Senhor, apesar de já estar realmente cansada. Mas no momento em que eu fiz a tomografia, Deus falou comigo ali. Deus falou comigo que nós precisávamos muito testemunhar o que Deus tem feito no nosso meio. E quando eu estava ali naquela máquina de tomografia, Deus falou isso comigo. Nós precisamos levar as boas novas. E eu saí dali com muita fé, com muita vontade de fazer algo a mais para o Senhor. Quando eu voltei para o quarto, eu deitei na cama, eu estava suando muito, eu suava muito, meu pé parecia que estava pingando. E naquele exato momento, Deus falou para mim: estou passando um rio de água viva em você e você está curada. Saí daquele quarto para um outro quarto para curar a pneumonia. Neste outro quarto conheci uma outra pessoa e ali eu pensei: ela é tão jovem, né? Ela não vai me escutar, porque ela tem as ideias dela, é uma moça inteligente, ela não vai me ouvir. Mas Deus deu um jeito, fez uma forma da gente começar a conversar e eu pude falar de Jesus para ela, eu pude falar da minha fé, da minha alegria de estar com Jesus e ela ficou muito impactada. Ela recebeu alta antes de mim, me agradecendo e disse para mim que você me ajudou a ser curada, porque a sua alegria e a sua disposição por Jesus me impactaram. Eu fiquei tão feliz por isso, até que chegou realmente o momento da gente sair daquele hospital. Quando eu saí daquele quarto, fui para casa, reencontrei com os meus filhos, foi a emoção mais forte que eu tive. Era como se eu tivesse passado um ano longe deles, é como se eu tivesse deixado eles muito tempo sem mim. Mas foi tão bom estar com eles, foi tão bom voltar para casa e dizer: eu venci, com Jesus eu venci. Com Jesus é possível vencer. Com o comportamento correto, com a mente ligada em Jesus, é possível vencer a Covid, a pneumonia, a recuperação do parto, a anemia. Tudo é possível ao que crê. Eu criei e fui curada. E a Bela, nessa história toda, né? Eu fiquei todos esses dias sem a Bela. A Bela ficou na UTI, ainda está na UTI. Eu tenho voltado ao hospital, mas agora para visitar a Bela. Eu posso vê-la durante 1 hora por dia. A Bela teve uma infecção generalizada, então ela tomou durante 14 dias antibiótico. E depois disso, ela não está conseguindo ainda respirar sem aparelhos. Ela ainda continua com os aparelhos para respirar. Mas a minha vida é uma vida de milagres. Eu tenho vivido muitos milagres. Todos os meus filhos são milagres. Estou muito agradecida a Deus por Ele ter me curado, por Ele ter me tirado daquele lugar, porque só Ele pode nos tirar desses lugares, só Ele pode nos dar vida, só Ele pode nos curar. E Ele me curou, Ele me tirou daquele lugar. E eu já estava muito grata, estou muito grata a Deus pela minha vida. E estou muito grata a Deus pela vida da Bela. Ela tem vivido a luta dela, ela está lutando para respirar até hoje. Foi feito o teste de Covid, ela não teve a Covid, ela não se contaminou com a Covid, mas ela tem alguma outra situação que está impedindo ela de respirar sozinha. Essa hoje é a minha luta e a minha oração. Este hoje é o meu pedido de milagre a Deus. Este hoje é o meu pedido de oração para você. Eu quero te pedir para continuar, para orar pela minha Bela, para orar para que Deus realize aqui no
no nosso meio mais este milagre, que é a vida dela. E eu creio, nós estamos crendo que mais uma vez nós vamos viver o milagre do Senhor. E eu não podia deixar de vir aqui falar isso para você hoje. Eu precisava testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que cura, que traz vida e uma vida em abundância. O mesmo Deus que curou a minha vida, que me tirou do vale da sombra da morte, Ele também pode tirar você deste lugar. E eu quero te dizer, creia, é possível ser curado da Covid, é possível ser curado da pneumonia, é possível ser curado do câncer, é possível, mas nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer o ID do Senhor. E eu quero compartilhar com você isso, meu querido. Creia, somente creia, e Ele fará grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém.